Por que uma hora meu filho fica de bom humor e na outra hora ele fica de mau humor? Esse é o tema da live de hoje. Seja muito bem-vindo, boa noite a quem está assistindo ao vivo. E se você estiver assistindo gravado, essa live foi feita sexta-feira, dia 19 de maio. Se você ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica homeopata, sou endócrino infantil. Nesse canal aqui eu te ensino a melhorar o vínculo com o seu adolescente. Essa live eu intitulo como Adolescer, porque a ideia é trazer aqui as transformações físicas e as transformações emocionais que o seu filho adolescente vai passar. Então, eu trazendo aqui essas informações, você se prepara melhor, você estando melhor, se sentirá mais segura e essa segurança vai melhorar o vínculo com o seu adolescente. Então, hoje eu vou falar sobre por que ele altera tanto esse humor, né? Uma hora ele tá de bom humor, outra hora ele tá de mau humor. Aí ele acorda de um jeito, acorda de bom humor, brincando, sorrindo, conversando e de repente ele fica de mau humor. Não entendo isso, Soraya. Então, se você não entende essa oscilação de humor do seu filho, fica aqui comigo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, vamos lá. O cérebro da criança, na hora que ele entra na adolescência, ele sofre transformações. E a parte emocional, né? A parte que é envolvida com a parte do cérebro responsável pela parte emocional, ela está se desenvolvendo. Então, tudo aquilo para ele é muito novidade. Ele está tendo que aprender a lidar com aquilo e é aquilo que é muito novo para ele. Então, essa dificuldade de lidar com o humor, né? Uma hora está de bom humor, outra hora está de mau humor. Uma das justificativas é essa. O cérebro está amadurecendo, então ele ainda não sabe como lidar com aquilo, porque aquilo é muito novo para ele. Então, uma das coisas é, o cérebro ainda está amadurecendo. Essa parte responsável aí pela emoção, né? Ela ainda está se desenvolvendo. Outra questão, existe uma alteração de hormônio, né? Então, de repente, veio uma carga hormonal para o corpo dele intensa. E ele também está tendo que lidar com essa alteração de hormônios. Então, fisiologicamente, a gente já entende por que ele está passando por isso. Então, vamos retomar aqui para quem estiver chegando agora, né? Então, por que meu filho altera tanto de humor, né? Acorda de bom humor, de repente fica de mau humor, de repente volta a ficar de mau humor, de bom humor, de mau humor, de mau humor. Então, essa alteração toda, por que isso acontece? Então, uma das coisas que eu acabei de comentar é o cérebro ainda está se formando. Essa parte do cérebro responsável aí pelas emoções ainda está se desenvolvendo. Então, para ele isso é muito novo. Tudo é muito novo. Então, além de ser novo, ele tem que saber lidar com isso. Então, é muita informação para ele. E segundo, de repente vem uma carga hormonal para o corpo dele e ele tem que saber lidar com tudo isso. Então, primeiro motivo aí são essas alterações aí fisiológicas, né, no corpo dele. E aí, junto com isso, ele tem que lidar com um monte de coisa que acontece ali no dia a dia dele. Então, vamos pensar, né? Eu vou seguindo sempre uma orientação aqui para eu não me perder, né? Ele tem que lidar com as questões da escola, ele tem que lidar com as emoções e frustrações e cobranças e etc. dos pais, e ele tem que lidar com as emoções dos amigos. Então, além de ser tudo muito novo para ele, ele também tem que lidar com tudo isso, com esse cérebro aqui tão imaturo. Puxa vida, então imagina, né? Que responsabilidade ele tem. Além de ter que
aprender a lidar com essas transformações do cérebro e dos hormônios, além de ser tudo muito novo para ele, ele ainda tem que lidar com o pai, com o amigo, com a escola, com as novas responsabilidades. Então é muita coisa para a criança enfrentar. E além desse combo todo que eu já falei aqui para vocês, o que acontece também? Ele ainda não sabe se expressar. Ele ainda não sabe como falar o que ele está sentindo. Então, quando ele se depara com alguma coisa que não está legal para ele, nem sempre ele vai conseguir chegar e falar assim: mãe, isso não foi legal. Amigo, isso não foi legal. Professora, isso não foi legal. E talvez a reação dele seja ficar agressivo. Ou talvez a reação dele seja ficar mais quieto. Ou talvez a reação dele seja ficar mudo. Então ele não sabe ainda expressar, né? Se a gente pensar ali no nosso desenvolvimento, né? A parte mais primitiva nossa, né? É não saber expressar o que sente. E aí a gente vai se desenvolvendo e vai aprendendo a tanto lidar com esses sentimentos, quanto expressar. Então a criança e ainda o adolescente, ele ainda tem essa dificuldade, né? Ele está aprendendo a lidar com isso. Então muitas vezes, por não saber como colocar isso para fora e nem entender o que está acontecendo, né? Muitas vezes ele não está nem entendendo o que está acontecendo. Ele nem se deu conta do que está deixando ele chateado. Algo deixou, mas ele nem se deu conta. E aí ele não sabe como se expressar e aí vem a alteração do humor. Então aí eu, como homeopata, acabo trazendo esse cutuco, né? A gente precisa saber aprender a se observar. A gente não tem esse costume, mesmo nós adultos, né? Não tô nem falando do adolescente, porque o adolescente é super difícil, mas eu tô trazendo esse cutuco mesmo pra gente. A gente também não sabe como se observar, né? O que nos faz bem, o que nos faz mal. Então a gente tem que ir desenvolvendo esse conhecimento. E aí, à medida que eu vou desenvolvendo isso, eu vou ensinando meu filho a enxergar. Então, filho, o que está acontecendo hoje? Vamos parar, pensar. Vamos pensar o que aconteceu no dia de hoje para estar trazendo essa oscilação aqui de humor, né? Por que você está chateado agora? Vamos parar para pensar. Aí você traz o filho para reflexão para ele entender o que aconteceu ali no dia que não deixou ele bem. E aí na hora que ele para pensar e avalia o que está acontecendo que não fez bem para ele, ele começa a aprender a lidar com aquela situação e aprende a enfrentar esse momento. Mas calma, já fui lá para frente, né? Vamos voltar aqui. Então a gente precisa entender que ele não sabe lidar aí com tanta informação que está acontecendo aí, tanto fisiologicamente quanto em relação aos, né? Tanto a formação do cérebro quanto a alteração dos hormônios, tá? E aí, como ele não está entendendo o que está acontecendo, ele acaba não sabendo como se expressar. Então a gente precisa ir ensinando o filho a aprender a entender o que aconteceu e na hora que ele identifica o que aconteceu, agora eu preciso aprender a como falar. Então conversar com quem, né? Por exemplo, foi a mamãe que hoje me disse tal coisa e isso mexeu comigo de tal forma. Então identificar aquele sentimento e conseguir chegar para a mãe e falar: mãe, isso me chateou. Ou amigo, isso me chateou. Tá? Então aprender a lidar, a enxergar e a lidar com essas emoções. E aí a mãe entendendo que o filho passa por essas oscilações, né, tanto hormonais quanto essa formação do cérebro, ela vai entender por que o filho dela oscila tanto nesse humor, né? Então a mãe que não
estuda aí a adolescência, o que ela pode, o que pode acontecer no relacionamento com o filho, né? Ela acaba ficando chateada. Puxa, mas hoje acordamos tão bem, tava tudo bem aqui em casa, a gente acordou, tomou café da manhã, foi pra escola, e aí quando voltou da escola, voltou de péssimo humor. Aí no dia seguinte, mesma coisa, acorda, tudo bem, vai pra escola, volta de péssimo humor. Terceiro dia a mãe fala, puxa vida, não tô entendendo o que tá acontecendo. Será que é comigo isso? E a mãe fica chateada. Então a mãe precisa saber que esse desenvolvimento do cérebro está acontecendo nesse momento e que essa alteração de humor também faz parte desse momento do filho. Então na hora que ela entende essa jorrada de informações que está acontecendo com o filho, ela começa a se sensibilizar mais para aquele momento dele. Ela começa a compreender melhor o momento que o filho dela está passando. E na hora que ela consegue compreender essa dificuldade que ele está passando, ela consegue ter uma empatia por esse momento, entender melhor o que ele está passando. Se vocês puderem falando aqui, se vocês passam por isso, Soraya, realmente aqui acontece isso, acorda de um jeito e fica de outro, acorda de mau humor e fica de bom humor, ou depois acorda de... Enfim, conta aqui pra mim, aqui embaixo, se vocês passam por isso aí em casa, que eu tenho certeza que tem muita gente que passa por essa situação de nossa, tava tudo bem, almoçamos, tava tudo gostoso e de repente minha filha emburrou. Ou fomos passear, né? Acordamos, combinamos de passear, chegamos lá no meio do passeio e de repente eu olhei pra minha filha, ela com aquela cara de emburrada. Fomos assistir o jogo, não sei do que, meu filho estava super bem, super feliz, colocou a roupa, levou a bola, não sei o que, chegou lá, de repente meu filho ficou com aquela cara. Aí aqui a Vivi colocando, a Vivi sempre me ajuda, né, Vivi? A minha filha tem 9 e isso é uma constante, então é constante a alteração de humor, né, Vivi? Acorda beijando e de repente... 3 pontinhos, já disse tudo, né, Vivi? Já disse tudo. Então, ela acorda, vem, abraça, beija, tá super carinhosa. E, de repente, a filha da Vivi emburra. Então, pra Vivi, imagina pra Vivi que até agora, né, antes, porque agora a Vivi tá vindo aqui toda hora nas lives, ela tá começando a entender melhor sobre a adolescência. Mas imagina a Vivi que tinha aí a filha... que até então 9 anos, né? Então até o ano retrasado talvez, a filha brincava, sempre fazia aquela bagunça gostosa, sempre estava presente, porque os pais são super importantes, né? na infância, então sempre grudadinho, sempre juntinho, brincando, gostoso. De repente a filha começa a se afastar porque está entrando na adolescência. Então a gente até falou disso lá na live da segunda-feira, se eu não me engano, na live que eu falo do quarto, né? De repente ela começa a se afastar, aí já machuca aqui o nosso coração, né? Então já começou a se afastar, já dói aqui no meu coração de mãe que minha filha começou a se afastar. E aí junto com isso, de repente começa essa história de que acorda bem, à tarde fica mal, à noite fica bem, de manhã fica mal. Poxa, meu coração assim não vai aguentar. Mas aí a mãe... vai estudar sobre adolescência e entende que, puxa, é muita coisa realmente para minha filha estar lidando com isso. Então, primeiro, o cérebro está desenvolvendo. Então, ela não sabe como dar conta dessas emoções. Então, por causa do cérebro, ela ainda não dá conta de todas essas emoções. Então, qualquer coisinha pode tirar ela lá do momento felicidade. Tá? E segundo, tem uma alteração hormonal, né? Então, muitos hormônios estão começando
estão começando a agir no corpo dela para ela desenvolver o corpo de criança para um de adulto. Então é muita coisa, né? Junto e ao mesmo tempo, né? E além de todo esse monte de coisa acontecendo, o corpo tá mudando. Ela tem que lidar com os amigos, ela tem que lidar com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a escola. Então, na hora que eu entendo, né, na hora que a Vivi começa a entender que tá sendo muito para a filha dela, ela começa a criar essa empatia pelo momento da filha. Tá? Deixa eu ler aqui só os exemplos antes de continuar. Deixa eu só ver se eu coloquei os meus 2 exemplos. Tá. Vou ler agora os exemplos de vocês. Opa. E que se alguém quiser entrar online, me avisa. Soraya, quero te contar meu caso online, ao vivo, que eu digo. A Mônica, meu filho não comunica comigo. Só o necessário. No computador ele fala palavrão e chama a atenção dele. Mônica, você assistiu a jornada gratuita que eu pus semana passada? Me fala aqui embaixo, porque eu vou repetir essa jornada semana que vem por causa do mês das mães. Eu tô achando que pra você vai ser importante você assistir. Vamos conversando sobre isso, porque você tá precisando aqui de chegar mais nele, né? Ele sentir que você tá mais presente. Para ele começar a encontrar em você um canal aberto para conversa, tá? Me conta aqui se você assistiu a jornada. Ai, 17 anos. Ele tem 17 anos, não quis trabalhar como menor aprendiz. Não sei se é porque ele é muito tímido. 17 anos, aí ele já tá grandão, né? Aí eu te sugiro, eu achei que ele era pequenininho ainda, Mônica. Aí é importante você buscar uma ajuda profissional, tá? Porque vocês estão precisando dessa ajuda para se reaproximar. É importante isso, tá? Pensando já, né? Pro amadurecer dele, tá bom? Procura uma ajuda de um profissional, né? Oi, Samantha. Andresa, boa noite. Mônica, assista, mas eu achei que ele fosse menor, tá? Eu acabo conversando mais aqui com mães que têm filhos de 7 a 12, 13 anos, tá? O foco do canal são crianças que ainda estão entrando na adolescência. O seu com 17, a jornada vai te ajudar, mas eu acho que como ele já tem 17, eu te sugiro buscar essa ajuda profissional, tá? Eval, Samantha, eu vou te mandar mensagem, tá bom? Pra gente marcar, com certeza. Bom, então vamos voltar. Então, o que a gente tava falando aqui, né? A gente comentou, eu comentei. Então, por que meu filho uma hora tá de bom humor, outra hora tá de mau humor, bom humor, mau humor? Então, eu comentei que existem as alterações no cérebro, o cérebro ainda tá se formando, né? Ainda tá se desenvolvendo para a fase adulta. Então, ele tá aprendendo a lidar com essas emoções, ele ainda não tem capacidade para lidar com essas emoções. Segundo, tem essas alterações hormonais, então né, muita coisa mexendo com o corpo. Além de tudo, ele tem que lidar com as transformações do corpo, com os amigos, com os pais, com a escola. Então, realmente é muita informação para ele. E como ele não sabe lidar com esse momento, qualquer coisinha tira ele do bom humor, tá? Então, a mãe primeiro precisa entender que ele está passando por esse momento difícil. Entender, não quer dizer aceitar 100%. Só tô falando que a mãe precisa primeiro entender por que ele tá passando por isso, tá? Agora, o que a gente não pode fazer, eu sempre gosto de trazer o jeito errado, é achar que, então, como é da adolescência, eu nem vou ficar perto, porque
faz parte da adolescência mesmo, eu vou ficar longe do meu filho, porque eu não vou ficar aguentando esse mau humor dele. Então, não. Então, primeiro que a mãe não pode se afastar, né? Eu sempre falo isso, que faz parte da adolescência o filho se afastar, porque ele precisa se conhecer. Mas os pais precisam sempre estar lá. A gente fala bastante isso na jornada, né? Então, os pais precisam sempre estar lá, tá? E segundo, a gente precisa ensinar o filho a lidar com isso. E não se afastar. Não pensar que, como é da adolescência, então eu vou ficar longe e pronto. Aí que cada um vai para um lado. E meu objetivo aqui é melhorar o vínculo, né? E é divertir vocês de coisas que possam afastar. E uma delas é essa, tá? Então, não aguento esse mau humor da minha filha, eu vou ficar longe dela. Não. Precisamos estar presente e precisamos estar mostrando pro filho sobre isso. Mas antes de entrar no jeito certo do que fazer, eu vou ler aqui os comentários que vocês falaram aqui. Tem uma de 12... um de 12, super grudado, já fala muito. Mônica, então assiste, Mônica. Aí vai, pro de 12 vai caber muito a jornada. Assiste, tá? Então, foi semana passada, a Samantha participou, a Val participou, as meninas estão aqui, a Vivi. A Vivi eu não lembro se participou, Vivi. Mas a Vivi sempre tá super presente aqui. E aí, como algumas... Eu já queria fazer isso por causa do mês das mães, né? Eu já queria repetir, mas eu esperei alguém me pedir, né? Aí, quando o pessoal me pediu, aí eu resolvi repetir. Então, semana que vem eu repito essa jornada. São 3 aulas, tá? É gratuito. Se inscreve lá no link na bio, que eu vou colocar no ar segunda-feira de novo, tá? Então, assiste. Acho que vai ser gostoso. Vai ser produtivo. Quando passa esse mau humor... Samantha falou, quando passa esse mau humor, pelo amor de Deus. Samantha, mas é contínuo o mau humor? Ou é essa oscilação que eu tô falando? Uma hora tá de bom humor, outra hora de mau humor, uma hora de bom humor, outra hora de mau humor. Teoricamente, o cérebro amadurece aos 25 anos. Tá? Então, o saber lidar com as emoções mesmo é mais tarde, tá? Então, por enquanto, ainda vai acontecer vão acontecer essas oscilações, tá? Mas me fala se é contínuo, se o mau humor... Foi muito bom você colocar isso, porque eu não falei aqui no jeito errado, a gente achar que o mau humor contínuo faz parte disso. Não. O que faz parte dessa aula aqui, que é o normal da adolescência, é essa oscilação, tá? Então, uma hora de bom humor, outra hora de mau humor. Uma hora de bom humor, outra hora de mau humor, tá? Então, me conta aqui embaixo se é contínuo. A Flávia falou, quando criança, minha filha era muito falante. Agora, com 12, bem tímida. Flávia, então é isso. Ela tá agora, né, crescendo e desenvolvendo. Então, ela tá começando a aprender a lidar com essas emoções. Tá? Então, ela ainda não sabe como lidar com aquilo, né? Ela tá aprendendo. Por isso que sai desse modo, né, gostoso, cheio de brincadeiras na infância, e de repente eles começam a ficar mais retraídos, mais quietinhos, mais se conhecendo, tá? Ana falou, passando uma fase difícil. Opa, toque, agressividade, mas de tanto ler e tentar entender, eu comecei a me sensibilizar com o momento. Está difícil, mas eu não me afastei. Então, desse comentário aqui da Ana, o mais importante são 2 importantes. Fui entender o que está acontecendo.
precisa estudar, gente. Precisa entender o que está acontecendo para eu conseguir ter a empatia, para eu conseguir entender o que ele está passando. Então ela fez isso, foi buscar. 2, não se afastar. Eu vou repetir isso aqui 1000 vezes. O filho vai se afastar para se conhecer, mas a mãe e o pai têm que estar sempre lá, tá? Parabéns, Ana. Agora, se você falou assim, toque e agressividade, eu te pergunto, você buscou ajuda profissional para te ajudar, Ana? Acho que é importante, tá? Conta aqui pra mim. A Samantha falou assim, sim, diário, oscila. Ufa, então tá bom. Mas antes de dar um bom dia, já estão de mal-humorados. Mas tá bom, agora eu fiquei tranquila. Se estão oscilando, tá dentro da adolescência, tá? Fezinha falou, uso floral com a minha filha, ajuda muito. Fezinha, eu uso homeopatia. Legal. Andresa falou 25. Ah, 25, Andresa. 25. É assustador, né? Eu já vejo pessoas falando sobre mudar a data, o término, né, da adolescência, que ali é 20, 21 anos, né? E passar para 25 anos. Eu acho que seria justo chamar adolescente até essa idade, tá? Mônica, é um desafio ser mãe, mas é gratificante. Aprendo muito com os meus filhos. Muito legal esse comentário. Então eu falei isso acho que ontem, antes de ontem, né? O melhor estímulo que a vida nos traz de mudança são os filhos, né? Muito bom. Samantha falou, oscila assim. Mas como são duas adolescentes, imagina o humor aqui em casa. E aí, na hora que uma sobe, a outra desce, né? Deve ser assim. Ai, que gostoso. Sou suspeita, né? Eu adoro adolescente, então. É um trabalho de paciência diário, muito bom. É isso aí, Samantha. Você vai evoluir. A Ana falou, apesar de todos acharem que é frescura dele e até me perguntarem como você aguenta isso, minha resposta, se eu não aguentar, quem vai? Ele tem consulta amanhã com o psiquiatra, tá? Qualquer coisa, busca homeopatia. Não esquece. Não tô falando pra procurar a mim, não, tá? Não tô fazendo essa propaganda minha, não. Tô fazendo propaganda da homeopatia, tá? Ajuda bastante. Bastante. E aí não vai ser medicação alopática. Ajuda bastante. E um psicólogo aqui é essencial, tá? O psicólogo ajuda muito porque ali é semanal, né? É um acompanhamento de perto, né? Eu gosto de pertinho que eu falo. Faela Reis. Desculpa, não tô sabendo falar seu nome. Oi, tudo bem? Tenho uma dúvida. Minha filha tem 11 anos e é uns 15, 20 centímetros menor que as amigas da escola. Devo me preocupar? Já está nascendo pelinhos pubianos e peitinho apontando. Apesar de eu ser endócrino, o foco desse canal aqui é melhora do vínculo com o seu adolescente. Para esse tipo de dúvida, eu só consigo te dar uma opinião examinando para ver o desenvolvimento da puberdade, medindo você, o pai, ela, colocando na curva de crescimento e avaliando a idade óssea. Então é muita coisa que eu preciso avaliar. Na rede social eu não consigo fazer esse tipo de avaliação e nem posso, né? Na verdade, nem posso, tá? Então eu vou te sugerir a procurar o seu pediatra. E aí, se ele achar importante, ele te orienta a buscar um endócrino, tá bom? Então me desculpa, eu não consigo fazer essa avaliação aqui na rede social, tá bom? Tá bom, então vamos lá, vamos voltar. Então, jeito certo. O que a mãe... Opa, já deu meia hora. Vamos tentar finalizar. Qual é o jeito certo da mãe nesse momento, né? Então, a mãe, primeiro, entender que ele tá se conhecendo, né? Entender que ele tá conhecendo a nova identidade dele. Ele tá se conhecendo. E que ele não sabe, né? Lidar com aquele monte de coisa que tá acontecendo.
tá? Entendeu? Eu também preciso conversar com meu filho e explicar para ele o que está acontecendo. Porque para ele também tá esse, né, turbilhão de informações. E explicar, filho, você precisa se observar o que está te fazendo bem, o que está te fazendo mal, para conseguir identificando o que está fazendo bem, o que está fazendo mal e aprendendo a lidar com essa situação, tá? Nem toda criança, nem toda criança oscila assim, tá, gente? Alguns oscilam, outros oscilam menos, tá bom? Então não precisa, eu tô com um filho de 7, 8, né? Tá quase chegando aí na puberdade, será que eu preciso ficar com medo? Calma, cada um tem um temperamento, cada um vai agir de uma forma, tá? Então alguns oscilam muito, outros oscilam menos, tá? Então a gente não pode universalizar isso. E existem outros que oscilam muito. E os que oscilam muito, então quando a gente observa uma agressividade, uma falta de limite, aí a gente precisa buscar a ajuda profissional. Tá bom? Deixa eu só revisar aqui se a gente já conversou de tudo. Sim. Então pronto. Então só vamos fazer aquela retomada. Então, por que meu filho oscila muito esse humor, né? Vai do bom humor para o mau humor, do bom humor para o mau humor? Primeiro, porque o cérebro está ainda se desenvolvendo, então ele ainda não sabe lidar com essas emoções. Ele está começando a aprender a entender e a lidar com essas emoções. Segundo, tem muita alteração hormonal. E terceiro, é muita coisa nova. Então, o corpo está mudando. Tem que lidar com a escola, tem que lidar com o amigo, tem que lidar com o pai, tem que lidar com a mãe. Então é muita informação ao mesmo tempo. Então o que a mãe pode fazer? Entender esse momento que o filho está passando. Na hora que ela entende, ela se sente mais segura, explica para o filho e vai ensinando o filho a ir percebendo o que faz bem, o que faz mal, o que faz bem, o que faz mal. Na hora que ele vai identificando isso, ele vai ficando longe do que faz mal e aprendendo a lidar com esse sentimento, tá? Então não é só achar que faz parte da adolescência, então eu vou deixar. Não, ao contrário, a gente tem que ir junto, aprendendo o que está fazendo bem, o que está fazendo mal, para ir se conhecendo, né? Para ir na busca do que nos faz bem. Tá bom? A Flávia falou assim, e a questão do sono, como dorme? Sim, dorme muito, e eu vou falar, eu já tenho aqui um conteúdo longo, lá no comecinho do canal, eu já fiz uma live sobre sono, mas eu tô pensando em falar de novo sobre isso, é um tema gostoso. Gente, finalizamos. Muito obrigada, pleno sextou, vocês estão aqui comigo, né? Só mãe empenhada mesmo pra estar aqui comigo em plena sexta-feira. E eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês querem o melhor, né? Como eu digo, é porque o filho de vocês hoje é prioridade para vocês. Que bom que vocês estão nesse momento. Que bom que vocês estão aqui comigo. Agradeço demais a Débora. Sim, eu não quero passar de meia hora de conteúdo para não ficar maçante, tá? Eu quero um conteúdo longo para trazer mais informação, né? Porque eu não sou a favor só de vídeos rasos. Mas também não quero que fique cansativo, senão a gente não absorve, tá bom? Gente, brigadão pela presença. Bom final de semana, bom descanso a todas. Até mais. Tchau, tchau. E quem quiser, então, assistir a jornada, quase que eu esqueço de falar aqui no final. Então, não esqueçam que eu vou repetir a jornada gratuita, são 3 aulas. É gratuita, é só se inscrever lá no link na bio e assistir, que eu vou liberar segunda-feira, tá bom? Beijo. Tchau. Fica salva assim, Débora. Beijos.